A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que vocês tenham um dia, a noite abençoada, que o Espírito Santo de Deus visita cada um de vocês, o seu dia, a hora do seu trabalho, não sei qual horário que você vai assistir é, este vídeo, mas eu estava aqui lendo a passagem bíblica no devocional, como Jesus nos ensina, né? Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, nos ensina que nós não devemos ser como os fariseus, né? Não adianta a gente ser cristão de fora, que Deus ele vê a nossa interioridade, que nós possamos ser luz do mundo, né? O que Deus ele vê é a tua essência, né? E a oração do Pai Nosso é nosso relacionamento com Deus, né? Com os discípulos, quando você for ver Lucas, a oração do Pai Nosso, os judeus acusam Jesus, né? Por Jesus não poder lavar as mãos, né? E Jesus ele nos ensina através da palavra, do Evangelho, que Deus ele não vê seu externo, sim seu interno. E também o sinal do profeta Jonas. Você vê todo o contexto, você vê assim como Jesus usa parábolas, nos ensina, ensinou os discípulos que hoje, através do Espírito de Deus, através de Jesus, hoje nós temos a palavra viva, que é do céu, que, como eu sempre digo, né, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que agora nesse momento nós podemos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te entregar a tua palavra, que o Senhor seja grandioso, que teu Espírito seja grandioso, Senhor, que o Senhor me diminua, que teu Santo Espírito Santo possa visitar, Senhor, cada lar, possa visitar, Senhor, cada irmão que precisa dessa palavra. Às vezes, Senhor, está vazio, às vezes está triste, às vezes precisa de uma mensagem do céu, que essa mensagem do céu, através da palavra de Lucas 11:33, ele sinta abraçado com o teu poder, que ela sinta abraçada com a resposta, que ela se sinta, ele ou ela, o irmão, o jovem, Senhor, ou qualquer um que estiver assistindo esse vídeo, possa sentir a tua presença, que o Senhor seja cada dia mais engrandecido, que nós somos apenas seu vaso como instrumento para passar a tua mensagem daquilo que o Senhor chamaste, que abençoe cada vida, que essa palavra possa testificar a vida dos meus irmãos. Irmãos, eu estava fazendo meu devocional, momento de intimidade, tem um momento de intimidade com Deus, não consigo fazer todos os dias, mas quando Deus coloca uma palavra, eu venho aqui na mensagem que é do céu. Eu queria ler para vocês Lucas 11, essa passagem traz um ensinamento profundo de Jesus para nossas vidas. Ele ensina sobre a nossa intimidade, os discípulos dizem, Senhor, como que eu devo orar? O Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, para que nós possamos ter relacionamento com Deus. Nos ensina que nós devemos ser lâmpada, luz para o mundo. Né? Quando o Senhor diz dos fariseus, daqui a pouco a gente vai ler a palavra, que Deus ele não vê seu externo. Não é roupa que diz que você é crente, não é seu externo, não é a quantidade de fazeres, não é cargo, e sim a tua obediência, e sim a tua interioridade. Porque Deus ele sabe do seu coração. Eu não sei do seu coração, vocês não sabem do meu coração, mas o Senhor conhece você, conhece a sua intimidade, Ele conhece as suas lágrimas. Não precisa se expor para o mundo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus colhe essas lágrimas, te direciona. E na casa do Senhor, na missão do Senhor, cai por terra aqueles que são mascarados, aquele que vive na mentira. E hoje nós estamos vendo o último tempo. Nós estamos vendo os acontecimentos, a palavra do Senhor se concretizando em Apocalipse. Então nós temos que ser fiel no Senhor. Não é tempo da gente brincar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de nos prostrarmos, se arrepender dos nossos pecados diariamente, ter um relacionamento com o Senhor, porque depois, quando chegar a grande hora, não adianta depois, quando Jesus nos chamar, ou quando a igreja for arrebatada, clamar por clemência. Agora o momento é agora, meus irmãos, agora de se redimir. É o momento agora de buscar a face do Senhor. Eu queria ler para vocês Lucas 11:33-36, que diz a parábola da candeia do corpo, que Jesus fala com o povo e com os discípulos, que ele diz o seguinte: ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloque em um lugar escondido, mas o velador que entram vejo a luz. Jesus está dizendo que a luz de Deus coloca em nós, é o Espírito Santo de Deus que enraiza dentro do nosso coração. Como eu sempre digo no Fale Fé com a Jaqueline, para nós sermos luz, que a palavra de Deus nos ensina, onde nós tivemos um ensino bíblico, que a palavra de Deus nos
nos direciona para a resposta, é a palavra de Deus que nos dá a profecia, que fala conosco dentro do nosso coração. Como o pastor sempre nos ensina, nós temos que orar antes, no começo, meio, final, e dizer para o Senhor, o que o Senhor quer dizer nessa sua palavra, né? Hoje nós temos a tecnologia para a gente ter acesso à palavra de Deus, mas nós temos que ler a palavra de Deus em oração, em espírito. E quando o Senhor diz que nós temos que ser luz é porque o Espírito Santo, quando você é luz, quando você é instrumento, é o Espírito Santo de Deus que te conduz, é o Espírito Santo de Deus que permite, que está adentrado dentro de você, que você é instrumento de vida, quando você anuncia a palavra, quando você ajuda o irmão com a palavra amiga, com a intercessão. Então Jesus, ele nos chama, no versículo 11, 33 a 36, que devemos ser luz, né? Devemos ser luz para o mundo, né? Não devemos nos esconder através do pecado, através de máscaras, sim, sermos luz, né, que deve refletir das pessoas. Nós podemos ver uma pessoa, quando a gente vê que aquela pessoa tem um brilho no olhar, é o brilho do Espírito Santo de Deus, é o brilho de Deus. E também o Senhor fala bastante também sobre o 34, a candeia do corpo é o olho. Se o olho for bom, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o seu corpo é tenebroso. O que o Senhor está falando? Quando a gente olha, o nosso olhar, ele se resplandece a nossa alma. Se a gente olha com bondade, resplandece o Senhor. Agora, quando nós temos o olhar de maldade, de inveja, não resplandecemos ao Senhor. 36. 35, veja, pois, que a luz que há em você não sejam trevas. O Senhor está nos chamando nesta noite que nós não sejamos trevas, né? O diabo tem inveja da gente porque nós temos a oportunidade da salvação. Jesus morreu por nós, nós somos filhos do Senhor, né? Através de Jesus, Deus nos acolheu como seus filhos. Então nós somos luz, nós temos que ser luz, não trevas, não apontar o dedo, né? Viver os decretos de Deus, a obediência, viver na palavra. Então, 36 diz: se todo o seu corpo for luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo ele será luminoso, como quando a candeia ilumina você, o seu resplendor. Quando você está na unção, quando você está na obediência, clamando, vida de relacionamento, de presença de Deus, você é luz, né? A lâmpada, meus irmãos, ela representa a verdade, a obediência, a presença de Deus. O olho representa a forma como nos enxergamos, né? Como a gente enxerga o mundo. Se a gente vê alguma maldade, como que a gente vai ver, né? Normalmente eu vejo alguma coisa má, eu oro, né? Se tiver algum pensamento de seta maligna, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele nos chama constantemente para que nós possamos ter relacionamento com ele. Se o nosso olhar for bom, como ele diz no versículo 35 e 36, puro, cheira a luz. Se nosso olhar for de inveja, de maldade, de pecado, nós vamos resplandecer nas trevas. Então Jesus, ele nos chama que nós possamos ser exemplos, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser dele, totalmente dele, ser um representante dele, né? Quando o Senhor fala dos fariseus, quando nós vamos ver, né? Jesus, ele repreende os fariseus. Aqui, se você for ver todo o contexto, o Senhor fala que a gente não temos que ser cristãos falsos, né? Jesus, ele é convocado a comer na mesa e é questionado: por que você não lava as mãos como de costume? Por que você? O Senhor fala, ele deixa bem claro para os fariseus: vocês limpam o exterior, mas o interior só o Deus que sabe, só Deus sabe o seu interior, é o seu interior de maldade, né? Porque o Senhor não é religião, religiosidade. O Senhor é amor, é obediência. Então Jesus quer dizer que os fariseus, eles pregavam muito a religiosidade. Até troquei a mensagem, mas ele não está resplandecendo a luz, não está resplandecendo os decretos, né? Então o Senhor nos chama nesta noite que nós temos que ter um coração obediente, não ser como fariseu, viver aquilo que não é, viver aquilo que não é, de resplandecer aquilo que, por exemplo, eu estou em pecado, eu estou não fazendo a vontade do Senhor. Então hoje o Senhor nos chama nesta noite, nos chama nessa madrugada, né, nesse dia, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós sejamos luz no mundo, que essa mensagem, meu irmão, o Senhor possa te visitar, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir, você vai sair dessa dificuldade, você vai sair de todo esse vazio que você está tendo. Eu digo nesta noite, nessa palavra viva que é luz, que o Senhor te ama, o Senhor quer que você seja luz no mundo. Então, creia, traga o Espírito Santo na sua vida,
ore o Senhor, clame que o Senhor acolhe suas lágrimas e seja a luz do mundo. É isso que o Senhor nos chama nessa noite, que nós sejamos luz do mundo. Que Jesus abençoe.